passou alguém bacana pela região, eu corro pra pegar uma carona, né? E dessa vez acabei de sair do aeroporto com quem? Com os Titãs. Sejam bem-vindos aqui à região. Obrigado. Vou fazer um show em Uberlândia. E olha, uma banda, uma das grandes bandas da década de 80 que sobrevive com muita saúde agora nos 2010. Como é que era? Qual que é a diferença, assim? Vocês começaram a viajar nos anos 80. Como é que era a estrutura de vocês na estrada naquela época, assim? Era bem mais... Como é que era essa rotina? Era incrível. A gente estava descobrindo o Brasil, na verdade. Nos anos 80 eu lembro que a gente vinha para Uberlândia num Fokker 50, era aquele avião Mais com bimotor. Mas era bom também, naquele tempo tinha menos estrutura, mas o fato da gente ser mais jovem também, a gente também tinha uma postura assim, em relação às coisas de curiosidade e tal, que compensava essa falta de estrutura. A gente gosta muito de ouvir vocês, mas a gente também gosta de saber o que vocês ouvem. E o que vocês ouviam naquela época? Na época que a gente começou a visitar cidades como Uberlândia, por exemplo, foi quando a gente começou a fazer sucesso, né, entre ali televisão, Cabeça de Dinossauro. E eu naquela época ouvia muito a produção daquele tempo, dos anos 80, as bandas que estavam acontecendo naquela época. E hoje em dia, o que vocês ouvem? Continuo ouvindo muita coisa dessa época também. Sempre gostei de música assim como um todo. Vários gêneros musicais, música legal, e hoje em dia tenho ouvido muito reggae, muito ska. E continuo ouvindo rock, música brasileira, e acho que todos nós gostamos, somos muito ecléticos para música. Vocês são muito ecléticos e quase que para tudo, né? Assim, como é que vocês conseguem fazer tanto sucesso há tanto tempo, ter tantas músicas emplacadas sempre nas paradas de sucesso e ainda tocar tantos projetos paralelos? Pois é, a gente faz tipo entrevistas aqui na van com você, que a gente consegue fazer tudo. Chega no hotel, ainda vai compor uma música, depois vai tomar banho, vai fazer um grande show, amanhã vai viajar pra Franca. Então a nossa vida é assim. Olha, falando em estrada, a galera fica ligada, porque finalzinho de julho, início de agosto, tem um monte de datas do Titãs no interior de Minas. Então acesse megaminas.com/carona que eu te conto que datas são essas e quais cidades esses caras vão passar. Vou entrar na sua vida. Como é que vocês conseguem elaborar um set para tocar um show com tantos hits assim? Vocês estão trabalhando sacos plásticos, trabalhando música nova. Aí os fãs cobram aquelas históricas assim. E quem é responsável por montar esse setlist? O setlist é uma coisa assim que a gente faz sempre juntos, né? Discute bastante. Tem algumas músicas que a gente tem que tocar sempre, né? Sonífera Ilha, Flores, Epitáfio, Polícia, Bichos Escrotos. A gente faz tipo um esqueleto assim do show com aquelas que não podem faltar. A gente coloca coisas novas, né, dos sacos plásticos. Nessa hora a gente pensa no público. Nos anos 80 as bandas vieram muito fortes, né, aquela questão politizada. Qual que é o lugar para música engajada hoje no mercado fonográfico brasileiro? Na verdade, o mercado fonográfico brasileiro, acho que mundial, está passando por uma transformação, né? Tá todo mundo vendo a decadência do mercado como aquela forma antiga de vender disco. Essa questão que você falou da música engajada, eu acho que a nossa geração dos anos 80, das bandas de rock, surgiu num momento muito especial do país também, que o país estava saindo de anos de uma ditadura militar, era um processo de abertura política. Então era, de certa forma, até mais natural que as bandas daquela época fossem mais engajadas politicamente, que ainda existiam muitas coisas a combater nessa questão da política. Quando a gente começou os primeiros discos, ainda tinha censura, por exemplo, algumas músicas eram censuradas. Bichos Escrotos, mesmo que é do terceiro disco Cabeça de Dinossauro, era proibido de tocar em rádio. Tinha emissora que pagava multa só para tocar. Né? Então era um processo que o país estava se abrindo e se democratizando, e a gente participou, as outras bandas dos anos 80. Hoje em dia esses discursos são mais, né, eles não são mais tão diretos, não tão óbvios. Então você vê que existe muito engajamento político ainda em grupos de rap. Eu acho que existe ainda essa questão, mas ela não está mais tão evidente quanto estava na nossa época. E na estrada em Minas Gerais, assim, vocês têm história aqui do nosso estado? A gente tem muita história em muitos estados. Precisa fazer um programa inteiro. Em Minas Gerais, a gente tem uma história muito bacana, muito longa, assim, desde os nossos primeiros shows que a gente vem pra cá e
a gente foi desbravando cidades que estavam também começando a abrir para fazer shows. Então acho que a gente faz parte de uma geração que começou também a aumentar, a esticar essa rota em Minas Gerais. Assim, ao longo desses quase 30 anos, a gente fez muitos shows bacanas por aqui e vai continuar fazendo. Nossa, e a gente gosta muito que vocês venham pra cá tocar e trazer a música de vocês. Obrigado por conversar com a gente. O nosso tempo é curto, eu vou ficando por aqui, mas tem mais lá no megaminas.com/carona. E eu estou agora te esperando lá no Twitter. Antes de ir, óbvio que eu vou deixar com vocês um pouquinho do show dos Titãs.